Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão da UFPR, que diz assim: a manipulação do clima tem sido usada por décadas sobre Pequim e regiões agrícolas na China para promover a chuva, diminuir a poluição de partículas no ar e evitar o granizo e a destruição de plantações. Essa manipulação se baseia na semeadura de chuvas pela dispersão de sais, como o iodeto de prata, que atuam como sementes ou núcleos de condensação. Esse processo se manipula de manipulação se baseia na propriedade que o iodeto de prata. E agora, ser o quê? O que esse iodeto de prata é? Bom, se você nunca ouviu falar em interação, por exemplo, do tipo íon dipolo, eu vou te mostrar aqui um cetão que eu chamo de cetão do Rossoni. Esse cetão do Rossoni, ele coloca aqui as ligações, tá, de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio e interação íon dipolo já na ordem, né? De quem vai ter maior ponto de fusão, maior solubilidade em água, maior ponto de ebulição, maior polaridade da molécula, né? Já inclusive misturando com orgânica aqui, né? Alguns dos caras, tipo, o éter é apolar, então de polo induzido. A amina é muito polar, então ligação de hidrogênio, mas perde para amida. E o íon dipolo mais solúvel, né? Que vai ter maior interação dele com a água, é uma ligação íon dipolo muito mais forte, que é a ligação de hidrogênio. Aí tu vai zetar e daí. Aqui eu preciso reconhecer, né? Quando eu tiver um íon dipolo, que geralmente vai ser escrito desse jeito aqui, que é a molécula de água, né? A molécula de água ela tem um polo negativo e um polo positivo, então a gente chama de dipolo. Então, a UFPR ela já fez isso em 2014, tá? Quando ela botou simplesmente duas figuras aqui, tá? Daí uma figura aqui tu tinha que reconhecer que era bastante polar. Vai dizer, cara, mas como é que eu ia saber isso? Ué, gente, olha só, isso aqui é uma amida, tá? Se tiver carbono dupla com oxigênio e nitrogênio. E COOH, né, que é carbono duplo com oxigênio e OH, é um ácido carboxílico, então essa molécula aqui é muito polar. Então, essa aqui, ó, amida, né? Eu tenho amida, ácido carboxílico, amida. Então, eu sei que isso aqui é muito polar, ligação de hidrogênio, né? Entre elas, por exemplo. Só que a gente quer saber, a partir de informações corretas, afirmar que é a interação entre o cristal violeta. Então, não precisa nem ler o texto, né? Porque ele está dando que o cristal violeta só cuida que o cristal violeta tem íons aqui, né? Então, se o cristal violeta tiver íons, qual é a interação do íon, né, com uma molécula polar? A gente chama isso de íon dipolo, e portanto é a letra B. Por que eu estou te mostrando isso, cara? Porque essa interação íon dipolo é o núcleo de condensação, é assim que vai funcionar. Eu teria que entender isso, né? A segunda fase da UFR em 2016, eles fazem a mesma pergunta. Eles colocam uma fluoxetina. Então, tu tinha que fazer agora a fórmula do sal de fluoxetina, porque tu vai reger ela com ácido clorídrico. Então, tá aqui o sal. E aí formou os íons. E aí pede, qual composto é mais solúvel, né? A fluoxetina ou o sal de fluoxetina? O sal de fluoxetina, porque ele faz essa interação aqui, íon dipolo com a água. Então essa interação aqui é mais forte, vai ser mais solúvel, beleza? Cara, o Enem e a UFPR adoram isso, tá? Tanto que a gente desconfia que a banca, né, do Enem de Química tem caras da banca da UFPR. Para nós é muito tranquilo isso. Tanto que em 2017 no Enem, eles falaram exatamente isso, que a gente tem núcleos de condensação, olha só, que é exatamente a questão da UFPR, tá? E esse núcleo de condensação de vapor d'água, né, transforma o vapor d'água em líquido sólido, né? Que daí vai ter a formação de nuvem, para quem não sabe, a nuvem é líquida e sólida, né? Então, no ar atmosférico são formadas partículas pela reação de um ácido com a base, né, no caso amônia, formando esse sal, e esse sal aqui é íon, né? Tipo, tem um íon, né, sal, amônio, e um ânion aqui, um ânion, um íon negativo, que é o X. Então, a fixação de moléculas de água pelos núcleos de condensação ocorre por exatamente isso. Ó, como eu tenho a nuvem que é sólida e líquida, eu preciso formar esse sólido e líquido. Então, o íon amônio, ele tem que interagir com a água aqui, né? Ó, ele está interagindo com a água, formando íon dipolo. Então, eu já sei o nome da interação de dipolo. Eu poderia pegar o X também, né? Que é um ânion, ó, que está interagindo com a água com a parte positiva dela, né? Então, também está formando aqui uma condensação. Daí as moléculas se grudam e começam a formar líquido, sólido e por aí vai. Essa análise aqui que eu estou fazendo do Enem, cara, que é igual a essa questão aqui, tá? A resposta, claro, em um dipolo, que é igual a essa questão aqui de 2022, que fala, essa manipulação se dá pela dispersão de sais, a gente já ouviu falar disso,
e que atuam como núcleos de condensação. Cara, é exatamente a expressão que o Enem botou, só que o Enem botou uma reação a mais e mudou o sal, em vez, né, de iodeto de prata, né, ele tinha usado lá o cloreto de amônio, mas essa parte não é importante, quem é o cara, né? O importante, isso aqui são íons, isso aqui são íons. E essa análise a gente tem o material já com toda a análise, tipo, o que que eu no Enem, o que que eu na UFPR. Porque a gente desconfia, que nem eu disse, né, que é a mesma banca. A mesma banca não, mas alguns caras que fazem a prova do Enem fazem a prova da UFPR. Isso para nós é ponto final, tipo, não tem nem discussão. O que a gente fez? A gente fez um material que tem todas as vezes que a gente encontrou questões que são muito parecidas para serem coincidências. E é só a banca do UFPR que a gente conseguiu fazer isso. Esse material se chama Studbook. E ele está vendo aqui, cara, Studbook Química na UFPR. Ele está vendo na descrição do vídeo. Se você acessar aqui o link de descrição do vídeo, vai ter exatamente, cara, esse material com todas as questões da UFPR resolvidas por vídeo, por matéria, por prova, com análises, que nem uma análise que relaciona elas com a UFPR. Isso é bom, porque se tu estiver estudando para a UFPR, tu vai estar estudando para o Enem também. Questões antigas da UFPR podem cair no Enem, e questões antigas do Enem pode cair no UFPR. A gente prova isso, beleza? Agora vamos lá. Essa propriedade aqui do iodeto de prata, ela é o quê? Primeiro, o que é o iodeto de prata? É uma ligação iônica, e se a ligação iônica ela tem retículo cristalino. No momento que tem retículo cristalino, eu sei que ele é sólido. Só que o que vai acontecer? Essa imagem aqui eu tirei do próprio site da UFPR, tá? Vou deixar o link para vocês aqui também, se tu quiser ir lá ver. Que o UFPR, mesmo a UFPR confessa que tem sólido na nuvem, que é o que a gente espera, né? A nuvem, eu não conseguiria ver a 10 quilômetros de altura se não tivesse sólido e líquido, tá? Principalmente sólido, senão a gente não consegue ver a nuvem. Lá onde é que passa o avião, né? Que é 10 metros de altura, 10 quilômetros de altura. Então, o que acontece? Eu tenho cristal de gelo dentro da nuvem? Sim, caso tu não saiba isso, né? Você anota, forma cristal de gelo. E esse cristal de gelo ele pode ir aglomerando mais moléculas de água, assim, até ficar pesadinho, né? E cair. E essa interação, eu posso fazer uma interação aqui botando um íon, por exemplo, que vai ajudar nessa cristalização? Pô, claro! Tu pode botar um íon que vai aproximar as moléculas de água, vai começar a formar aqui uma rede, né, de água. Pode ser sólida? Pode ser líquida? Pode. Então, o que que o iodeto de prata, né, tem a ver com essa propriedade, né? Qual a propriedade dele que se faz a manipulação formando um núcleo de condensação? É ele ser cristalino e induzir a cristalização ou condensação, né, na sua superfície do gelo. Então, já sei que é a letra B. Agora, quando falar, é bastante solúvel, geralmente a ligação iônica é solúvel, possui um valor de entalpia de solução negativa. A entalpia não tem nada a ver com o núcleo de condensação, se for negativo ou positivo, tanto faz. Ser reativo e atualizar como catalisador. É meio ruim ter isso na mesma palavra, na mesma frase, né? Ou ele não é reativo, né? Ou ele vai ser um catalisador que vai tornar a reação, né, mais reativa. E mesmo assim, que é para processo de precipitação, é ruim falar em catalisador, tá? Processo de transformar de água sólida, água líquida para água sólida, ou água gasosa para água líquida e sólida, né? É ruim usar catalisador, então não. Se for formado por íons e promover descargas elétricas, não promove descargas elétricas, né? Ele só faz uma interação íon dipolo, e essa interação íon dipolo é que faz com que se grude as águas umas nas outras e no próprio íon. E ser sensível à radiação solar e promover a fotólise. Não promove a fotólise, né? Não vai provocar a fotólise, porque a fotólise seria a quebra da água pela luz, né? Coisa que não ocorre. E mesmo assim, se ocorresse, ia formar gás hidrogênio e gás oxigênio, que daí não é chuva, né? Vai ser gasosa. Então, resposta aí apenas letra B. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí essa resolução e esses comentários, tá? Eu sempre faço isso na melhor maneira possível para ajudar vocês, né? Que é o que a gente quer, que você vá muito bem no vestibular e se tu estudar as provas antigas ou algumas dicas que a gente dá aqui. Eu tenho certeza que tu vai. Então, bons estudos, forte abraço. Tchau.